Em Mateus capítulo 16, versículo 18, mas vamos ler o 17, da palavra de Deus, que diz-nos assim: E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem entendeu essa palavra, irmão? Eu vou ler novamente esse texto, porque esse texto é forte, esse texto é poderoso, e eu gostaria de ler com os irmãos novamente. 18: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Toda a igreja, 1, 2, 3. E as portas, mais uma vez, e as portas, mais forte para estrondar esse lugar, e as portas do inferno, aleluia, aplauda o Senhor, bonito, forte e bem alegre na presença de Deus. Aleluia. Irmãos, nós somos abençoados pela oração do pastor, mas eu também tenho o costume de orar a Deus antes de pregar. Então curve a sua cabeça e vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai querido, eu me sinto como uma gota d'água no oceano. Senhor, algo muito pequeno, muito imperceptível, mas o Senhor Jesus é bom e é maravilhoso. Senhor, é uma manhã em que a igreja do Senhor se reúne. É uma manhã, meu Pai, de voltar um tempo, porque daqui a alguns instantes estaremos participando da Santa Ceia do Senhor. Deus amado, Deus querido, eu quero em nome de Jesus, meu Deus, pedir ao Senhor que se há alguma retaliação do mal, se há, meu Deus, algum espírito desencarnado que foi enviado do inferno para atrapalhar a mensagem que vai ser pregada nesta noite, nesta manhã, perdão, aquilo que o Senhor vai derramar sobre nós, Senhor, meu Deus, nós ordenamos a sua derrota, nós ordenamos que seja destruído agora, porque o Senhor mesmo diz que esta igreja é poderosa, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Meu Deus, fique conosco, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Graças a Deus. Tomai assento, queridos, e vamos à palavra de Deus. Nós temos essa data agendada há quase 2 meses, e há quase 2 meses eu venho orando a Deus, para Deus trazer uma palavra revelada, uma palavra que venha abençoar as nossas vidas. E eu comecei então a meditar num texto, e o Senhor missionário me deixou meditando nesse texto até segunda-feira dessa semana. Quando chegou na segunda-feira orando, deixei muito aberto ao Senhor, dizendo: Senhor, é esta mesmo a palavra que o Senhor quer que eu prego, porque é uma mensagem bonita, muito bem explicada, mas eu quero fazer a tua vontade. E quando chegou na segunda-feira, Deus falou comigo: não é essa a mensagem, vai ser outra mensagem. E só Deus para ter misericórdia, porque a mensagem que está aqui diante de nós é uma mensagem que eu não tive muito tempo para preparar. Então só o Espírito Santo para ter misericórdia das nossas vidas. Aleluias. Quando eu leio sobre esse texto, irmão, Mateus capítulo 16, versículo 17 e 18, e um pouco antes também, quando Jesus ele reúne os teus discípulos e ele faz uma indagação dizendo: quem diz os homens ser o Filho do Homem? E ali a Bíblia diz que alguns dos seus discípulos esboçaram a sua reação dizendo: olha, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outro diz que tu és algum dos profetas. Agora ele vira para a sua comitiva e pergunta: e vós,
quem dizeis que eu sou? O que vocês acham que eu sou? Quem vocês acham que eu sou? E naquele momento o Espírito Santo desceu sobre o moço por nome Pedro, e ele se coloca de pé e diz: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és o Cristo, o Messias prometido das nações. E quando Pedro esboça essa palavra, Jesus vira para ele e diz: olha, Pedro, você teve uma revelação do Pai, porque o que você acaba de falar foi algo que o meu Pai te revelou, porque eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Quando Jesus expressa, eu fico a pensar: meu Deus, o que Jesus estava falando? Porque Jesus estava dizendo que esta igreja seria uma igreja forte. Jesus estava dizendo que esta igreja seria uma igreja poderosa. E eu parei para pensar e tentando entender o que Jesus ele estava falando. As portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja. Aleluia. E quando nós vemos um texto como esse, eu fico a pensar: Senhor, como seria, ou por que Jesus ele trouxe esta palavra? Nós temos aqui dois termos para a igreja. Nós temos a igreja no sentido físico, estrutura, e nós temos a igreja no sentido pessoa, indivíduo. E quando eu falo sobre a igreja no sentido físico, eu me lembro do primeiro tabernáculo de Moisés, quando Deus então passa para Moisés toda a estrutura, todas as repartições, o projeto em si. E a Bíblia diz que Moisés, ele constrói a primeira tenda, o primeiro tabernáculo, a primeira igreja ali no deserto. E a Bíblia diz que aquilo durou por algum tempo, mas há uma coisa interessante, porque depois que cessou aquele tempo, Deus então tinha o desejo de construir um espaço físico e permanente. Quanto tempo essa igreja está aqui? Tem muito tempo, mas naquela época a igreja não durava muito tempo num local, era igreja montada e desmontada. Mas a Bíblia diz então que Deus, ele passa todo o projeto para o teu filho Davi. Davi recebe então todo o projeto de Deus para aquela construção. E o interessante, porque quando Davi está querendo construir o templo, Deus manifesta e diz: olha, Davi, você não será o construtor desse templo, o templo será construído por Salomão, o teu filho. Olha, querido, é muito difícil, nós no ministério sabemos, porque quando Davi ouviu esta palavra, ele não entristeceu, mas ele empenhou da mesma forma. A Bíblia diz que ele recolheu ouro, prata, ele recolheu todas as ofertas, e do seu tesouro particular ele também separou para o Senhor. Talvez se fosse algum de nós nos dias de hoje, nós iríamos falar o seguinte: se Deus não me escolheu, eu também não vou ajudar. Se Deus não me chamou, eu também não vou contribuir, porque sou eu que terei que estar ali pregando. Mas se Deus não me usou, não me deu saúde, eu não vou interceder, eu não vou ajudar. Seria eu que terei que estar ali ministrando louvor, mas se não me der a oportunidade, eu não vou fazer nada. Queridos, eu chamo a sua atenção nesta noite, nesta manhã, perdão, para te dizer: não importa se Deus te chamou ou chamou o seu colega, congratula com ele, alegra com ele, porque a Bíblia diz que aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta.